Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Comunicação Empresarial. Na aula de hoje, veremos um pouco sobre o novo acordo ortográfico. A língua portuguesa é diariamente utilizada em diversos locais do mundo. Pensando nisso, o novo acordo ortográfico foi estabelecido como uma forma de unificar a ortografia entre os países, facilitando a comunicação e o desenvolvimento conjunto. Assim sendo, é importante sabermos o que mudou. Eu sou o professor Rodrigo e vou acompanhar vocês nessa aula sobre o novo acordo ortográfico. Vamos lá? Olhando aqui para essas palavrinhas, nós vamos perceber algumas das mudanças aqui, adiantando já um pouco o conteúdo da aula, que ocorreram por causa do novo acordo ortográfico. Para quem foi alfabetizado aí anteriormente ao acordo, vai notar visualmente a mudança. Nós temos aqui, por exemplo, que o acento diferencial da palavra voo, entre as vogais, acabou caindo. Então, hoje em dia, nós escrevemos voo com o duplo O sem acento. Já a palavra micro-ondas, que antes não tinha hífen, hoje em dia tem. Nós podemos pensar aqui, então, na palavra pelo, que antes tinha acento, O pelo do braço, ele era escrito com acento, para diferenciar da preposição, da conjunção da preposição por, mais o artigo definido o, que também tem a grafia pelo. Os estudos foram feitos pelo cientista, por exemplo. Nós temos esse pelo que não tinha acento pela regra antiga, enquanto o pelo do braço tinha. Quando vem o novo acordo ortográfico, ele cai com o acento desse pelo que a gente define como pelo do braço. Mas por quê? Não faz sentido diferenciar os dois? Até que faz, mas perceba que pelo contexto é muito simples fazer essa diferenciação. Então é muito fácil fazer a diferenciação, porque esse pelo, que antigamente tinha um acento, ou seja, o pelo do braço, normalmente não vai estar na mesma posição que o pelo, preposição articulada. Logo, essa diferenciação é natural e não é necessário esse acento. Aqui nós temos também o acento do ditongo aberto ideia, como em ideia, que caiu. E esse é um erro muito recorrente para quem foi alfabetizado antes do novo acordo ortográfico. É um erro muito comum que nós vemos em redações e documentos oficiais. Também o mesmo exemplo aqui praticamente de voo, na palavra leem, que também perdeu o acento. Então, nós temos esses casos em que as vogais repetidas eram acentuadas, hoje em dia não são mais. E por fim, a trema, que hoje em dia, se você falar isso para uma criança ou um adolescente mais novo, ele nem vai saber o que é, que são esses dois pontinhos que vão em cima do U e indicavam esse som do linguiça, essa pronúncia do U na palavra, que normalmente nós tendemos, quando temos o encontro QU ou GU, pronunciar linguiça, tenderíamos a pronunciar linguiça, ou algo como ki, é gi, ki. São esses dois sons que são mais comumente associados no encontro entre QU ou GU. Mas, antigamente, nós tínhamos esse sinal para indicar, não, aqui nós pronunciamos o U, como em linguiça. Porém, percebam que, por uma questão de uso, é muito prático e fácil para nós falantes da língua sabermos quando esse U é pronunciado ou não. Então a trema acabou caindo. Ao final dessa aula, você terá conhecimento sobre o novo acordo ortográfico, possibilitando atualizar seus conhecimentos e estabelecer uma comunicação adequada. Então a língua, enquanto código, ela é convencionada, mas também está sujeita a adequações ali do uso, E está sujeita, portanto, também a mudanças conforme o uso. Então a gente vai pensar sempre que novas palavras são inseridas numa língua através da necessidade, surge uma nova tecnologia, definições sobre essa nova tecnologia são necessárias, logo introduz-se novas palavras ou novos sentidos a palavras que já existiam. Então quando pensamos na língua oral, ela se adapta de maneira muito orgânica e natural. Aqui, no caso do novo acordo ortográfico, estamos pensando na questão das regras gramaticais, que são um pouquinho mais rígidas. Aquelas regras que vêm nos dicionários ou nas gramáticas, nos fins dos dicionários ou na gramática que você compra na livraria, e que definem ali o conjunto de regras da língua portuguesa. Esse conjunto de regras ele é um pouco mais rígido, é difícil de mudar. Porque vem desde lá de antigamente, desde os tempos de Camões, nós usamos algumas regras que se estabeleceram até os dias atuais. Então, desde o português de Portugal até o português brasileiro atual, nós temos algumas regras que permaneceram mais ou menos fixas por conta dessa rigidez, dessa falta de flexibilidade da gramática. Só que, no contexto sociocultural atual, no contexto da globalização, foi necessário adaptarmos isso. Pensar que há uma
grande corrente de falantes de língua portuguesa ao redor do mundo que precisam se comunicar por meio de documentos oficiais. Logo, é necessário que eles reconheçam a gramática, a grafia dessas palavras de maneira adequada, para que possam pelo menos identificar ali mais ou menos do que está sendo falado, mesmo que em um país ou outro tenha uma diferença de significado ou uma diferença de uso sobre aquele termo. Então, acabou que, após o novo acordo ortográfico, as palavras foram padronizadas entre os países falantes de língua portuguesa, para facilitar esse contato entre culturas, governos, entre empresas e facilitar a comunicação de maneira geral. Então vamos pensar aqui nessa tirinha, no contexto dessa tirinha. O que tem de errado com o meu micro-ondas? Tem que colocar um hífen. Então aqui, percebam que o humor da tirinha todo recai naquela regrinha que a gente discutiu lá no começo da aula. Que micro-ondas que anteriormente não havia necessidade de colocar o hífen entre os dois Os, hoje em dia nós colocamos. Por conta desse acordo convencionado, a gente pode falar até que forçado por meio de um acordo entre os governos, né, por meio desse tratado entre os governos dos países falantes de língua portuguesa, essa grafia nova da palavra micro-ondas, entre outras, foi forçada no nosso dia a dia, de modo que algumas pessoas continuam errando essa grafia até hoje. Então vamos pensar aqui nos casos que exigem mais atenção, primeiro falando dos casos de acentuação. Nos casos de acentuação, o primeiro caso que vai chamar a nossa atenção é o acento circunflexo nas duplas O ou na dupla E, como enjoo, voo, leem, creem, que passaram a ser enjoo sem acento, voo sem acento, leem sem acento e creem também sem acento. De maneira similar, ou seja, a partir da perda do acento, isso aconteceu também aqui com os ditongos abertos, no caso o EI e o OI, nas palavras paroxítonas, que deixaram de ser acentuados como nos casos plateia, paranoico, jiboia, que passaram a ser plateia sem acento, paranoico também sem acento e jiboia sem acento. Esses dois casos, tanto das vogais duplas quanto dos ditongos abertos, continuam como erros recorrentes na escrita de muitos alunos e estudantes, ou de pessoas de maneira geral. Então é muito importante que nós aprendamos e tentemos praticar essa escrita adequada para isso ser também uma diferenciação no nosso trabalho. Por fim, aqui nas regras de acento, nós temos que o acento agudo ou circunflexo usado para distinguir as palavras paroxítonas que são homógrafas, ou seja, as palavras que têm a mesma escrita, eu deixei até aqui para vocês uma definiçãozinha no glossário, para que vocês possam acessar e entender um pouco mais o que são palavras homógrafas. Esse acento, ele então deixou de existir para fazer a distinção dessas palavras. Então, portanto, elas deixam de ser diferenciadas pelo acento, como eu já expliquei, e passam a ser diferenciadas pelo contexto. Então, dois casos aqui vão se destacar quanto à utilização do hífen, que são: o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com a mesma vogal. Então é o caso de micro-ondas, autoobservação, entre outros casos. Observar. Terminou o prefixo, ou seja, essa partículazinha que tem significado, mas tem significado apenas quando está junta de uma palavrinha, de uma raiz. Quando esse prefixo terminar com uma vogal e a palavra, a raiz, começar com a mesma vogal, colocamos o hífen. Também temos o caso do prefixo pré, pró e pós, que são casos onde nós colocaremos o hífen, como em pré-fabricado, pós-graduado, pró-reitor. Aqui um outro exemplinho, que também é bem legal da gente lembrar, que é o do prefixo ex, como ex-aluno, ex-namorado, que também passou a exigir hífen após o novo acordo ortográfico. Estabeleceu-se também que não há hífen quando o segundo elemento da palavra do termo composto começa com S ou R, e dessa forma, quando acontece isso, esse R e esse S é duplicado e nós temos a palavra escrita de maneira junta, sem o hífen, como é o caso de anti-rugas, antissemita, mini-saia, entre outros. Temos também um outro caso muito legal, que é o caso quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com uma vogal diferente, como é em antiaéreo, hidroelétrica, autoescola, extraescolar,
Todos esses casos nós temos o prefixo terminando com uma vogal e a raiz, a palavra seguinte, começando com uma vogal diferente. Logo, nós juntamos e não há a necessidade da utilização do hífen. Aqui, pessoal, eu trouxe um vídeo que é um documento histórico, né? Uma reportagem da época em que esse acordo entrou em vigor. Esse acordo foi aprovado na década de 90, começou o período de transição. A partir de 2008, todos os documentos já deveriam sair, livros didáticos, documentos oficiais já deveriam começar a sair seguindo esse acordo, e a partir de 2013 ele passou a ser oficial e em voga, ou seja, tudo que é escrito atualmente deve passar pelo crivo das regras do novo acordo ortográfico. Então aqui nesse vídeo a gente tem um registro da época, das pessoas adaptando essas mudanças e um resuminho também das mudanças que aconteceram. A língua portuguesa é um dos 5 idiomas mais falados do planeta. São mais de 200 milhões de pessoas em 8 países. Além do Brasil e de Portugal, também falam o português Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. No entanto, o idioma é o único no Ocidente que possui 2 formas de escrita consideradas oficiais. Para resolver o problema, foi criado o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Entre os principais objetivos, facilitar o processo de intercâmbio cultural e científico entre os países e a divulgação mais ampla do idioma e da literatura. No Brasil, o acordo já está valendo desde janeiro de 2009, mas está sendo implementado de forma gradual. As novas regras serão obrigatórias a partir de 2013. Por isso, as dúvidas ainda são muitas. Nesta turma de 3º ano do ensino médio, por exemplo, muita gente ainda não se acostumou. Principalmente os acentos e quando a gente tem que tirar o hífen. Porque tem algumas palavras que, quando tem encontro de consoantes, mudou, porque você tira o hífen e juntam essas palavras. E com isso ficou bastante difícil. Céu tem acento ou não tem? Céu tem, porque é monossílabo tônico. E Pompeia? Pompeia é paroxítona terminado de ditongo. E aí? E aí perde o acento. Você está bem afiado, então. Mais ou menos. Ainda tem que acostumar, ainda aprender bastante. Eu tenho muitas dificuldades por ter acostumado com a ortografia de antes. E com isso dificulta, às vezes a gente acaba colocando e lembra que não tem mais o acento. O novo alfabeto proposto pelo acordo incorporou o K, o W e o Y, ficando então com 26 letras. Caiu também a utilização do acento diferencial, como o de para do verbo parar, do acento agudo em ditongos como de ideia e do circunflexo em vou ou creem, além do fim do trema e de mudanças no uso do hífen. A mudança, de um modo geral, ela traz resistência, tanto assim por parte dos governos, quanto por parte do povo, né? É natural. Mas ela será associada à própria linguagem nossa. Porque o nosso falar, ele é natural. É diferente do falar de Portugal. Se você pega a palavra seleto lá em Portugal, tem C. Aqui já perdeu o C. Os livros didáticos já estão sendo modificados e no ano que vem o FNDE vai distribuir 10 milhões de dicionários para 1 milhão de salas de aula da rede pública. E para ajudar a assimilar as mudanças, o Portal Brasil disponibilizou um conversor ortográfico que mostra e explica como a palavra deve ser escrita, de acordo com as novas regras. A melhor dica, segundo quem entende do assunto, é mesmo a leitura. O básico para você aprender tudo na nossa língua é leitura. Se você tem acesso a vários tipos de leitura, a vários gêneros textuais, então você está propenso a que essas mudanças sejam menos penosas. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês um caso bem legal para a gente fazer análise, que é justamente um caso em que aconteceu uma pequena confusãozinha na internet, no Twitter, como sempre, por conta justamente do novo acordo ortográfico. Aqui no caso, a Glória Pérez, ela acabou corrigindo de maneira errada um internauta. Nessa postagem do Twitter, havia um comentário sobre a audiência da novela Travessia, que é dirigida e escrita pela Glória Pérez. E ela acabou ficando ali um pouco, não muito feliz com esse comentário e tentou ali rebatê-lo. No comentário dizia o seguinte: o pior índice da história para uma novela no horário. O que chamou a atenção de Pérez foi o termo história, que antes do novo acordo ortográfico, por se tratar de uma área do conhecimento consolidada, este termo deveria estar com H maiúsculo. No caso, história, se referindo a essa área da história, deveria sempre estar ali grafado com letra maiúscula.
Entretanto, no segundo novo acordo ortográfico, essa não é mais uma necessidade, é um caso de uso opcional da letra maiúscula, para destacar que história, estamos falando ali da área do conhecimento, né, do estudo do período do tempo, do estudo da história da humanidade. Então, quando nós temos ali esse uso da palavra, ele também vai ser destacado pelo contexto, não necessariamente exigindo o uso da letra maiúscula. Então, no caso, ao fazer a correção, falando que, nesse caso, o certo seria história, com H maiúsculo, ela acabou cometendo um pequeno deslize, pensando ainda nas regras anteriores ao novo acordo ortográfico. Vamos praticar um pouco aqui, galera? Você está escrevendo um artigo anunciando um imóvel e, muito empolgado para expor o caráter imperdível da oportunidade, ficou em dúvida se o certo seria ideia ou ideia com acento. Além disso, em outra parte do texto, descrevendo as condições de pagamento, você ficou em dúvida se o certo seria pré-aprovado com hífen ou pré-aprovado sem hífen, ou pré-aprovado sem hífen e sem acento. Considerando o conteúdo abordado na aula, qual alternativa contém as formulações corretas de acordo com o novo acordo ortográfico? Então aqui, galera, eu vou deixar que vocês leiam o exercício e identifiquem qual que é a alternativa correta. Uma vez que a gente está pensando aqui nas regras que estudamos nessa aula, inclusive vai ali ajudar vocês a fixarem esse conteúdo, a refletirem sobre as regras. Então vamos lá? Para quem aqui acompanhou a aula, ficou muito claro que a alternativa correta é a alternativa B. A ideia, sem acento, de ter o próprio imóvel pode sair do papel. Veja as condições já para sair com seu crédito pré-aprovado. Separado e com acento. Separado por hífen e com acento. Ideia é um caso de ditongo aberto e, como a gente viu nas regras da aula, acabou perdendo o acento com o novo acordo ortográfico. Já a palavra pré-aprovado é formada pela prefixação a partir do prefixo pré, que tem esse acentozinho. Então, segundo o novo acordo ortográfico, conforme as regras que vimos aqui na aula de hoje, esse prefixo pré pede a hifenização. Logo, deve vir com hífen e mantém-se o acento. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre o novo acordo ortográfico. Não deixe de acessar o Saiba Mais para encontrar mais dicas de estudo e materiais para reforçar o conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado e muito obrigado pela atenção e até a próxima.